Oi, turma! E aí, como vocês estão? Estão bem? Passaram bem a segunda-feira? Pois é, hoje é terça-feira, gente. Dia 25 de agosto. Tia quer dar os parabéns a vocês que estão acompanhando a tabuada. Muito bem, pessoal, é isso aí, né? Manter o foco na tabuada aqui. Depois, quando nós finalizarmos a multiplicação, nós vamos partir para outra tabuada. E aí, né, tem gente que está liderando já. Muito bem, parabéns! Então, vamos trabalhar com as disciplinas de matemática e história. É nesse clima maravilhoso de terça-feira que a tia, né, vai começar pela disciplina de matemática. Quem lembra do conteúdo de matemática que a gente viu a semana passada? Será que vocês ainda lembram, gente? Vamos revisar um pouquinho. Tia vai baixar o som aqui. Pois é, gente. Na aula anterior, da semana passada, em matemática, nós vimos o conteúdo, o dobro. Quando eu falo dobro, o dobro é 2 vezes. Quando eu digo assim, 2 vezes 2 é igual a quanto? A 4. Outro exemplo. 2 tampinhas vezes 2 tampinhas é igual a 4. Então, quando vocês ouvirem falar em dobro, o dobro é 2 vezes. Mas hoje, lá na página 118, nós vamos ver, né, o triplo. Pois é, tem gente que já está na tabuada de 3, gente. Muito bem. Então, vocês vão entender melhor o significado de triplo. Quando eu digo triplo é o quê? 3 vezes. 3 vezes. Quando eu digo assim, 3 vezes 3 é igual a quanto? 3 vezes 3 é igual a quanto? A 9. Ou seja, 3 tampinhas dessa vezes 3 tampinhas, né? 3 vezes, que vai dar igual a quanto? A 9. Pois é, quando eu digo triplo, é 3 vezes aquele numeral, gente. É bem fácil de vocês entenderem. Vocês podem ter noção de triplo usando alguns objetos que vocês possuem em casa. Eu sei que tem gente que gosta de colecionar figurinhas, né? Tampinhas de garrafa PET ou de suco, refrigerante. A tia tem aqui um pote de tampinhas que dá para vocês trabalharem bastante o sentido de triplo. Quando eu digo assim, 3 vezes 2. 3 vezes 2. Vou aqui tirar 3 tampinhas vezes mais 3 tampinhas. 3 tampinhas vezes 2 vezes. 3 vezes 2 é igual a quanto? Aqui eu tenho quantas tampinhas? 6. Né? Então, é só vocês multiplicar dessa forma. Quando vocês ouvirem falar a respeito de triplo, vocês vão entender que o triplo é 3 vezes, gente. 3 vezes. Então, na página 118, vocês têm a tabuada de 3 e logo abaixo tem alguns exemplos do que significa triplo, né? Observe os aquários, né? O aquário é um local onde os peixes, eles vivem, né?
Tem gente que gosta de ter aquário em casa, né? E sempre tem peixes dentro do aquário, né? Então, vocês vão entender o sentido de triplo observando os aquários de acordo com a quantidade de peixes que existem no aquário, né? Lá na página 119, vocês vão escrever nos quadrinhos os nomes dos números que correspondem ao triplo. E logo abaixo vocês vão responder o que é o que é. Que é o que? Como é que se diz? Nós vimos na semana passada. Quem lembra? O que é o que é? É uma que? Adivinhação. Então vocês vão ver o que é. E vocês vão entender o significado dessa adivinhação. Ok? Lá na página 120, vocês vão fazer uma tabelinha de acordo com as informações a respeito do triciclo. O triciclo tem quantas rodas? Né? Tem 3 rodas. Então, de acordo com a quantidade de rodas, vocês vão fazer, né, o gráfico, né, que responde à atividade anterior. Agora nós vamos para a disciplina de História, dando continuidade também à aula da semana passada, né? E eu vou dar uma revisada para vocês entenderem melhor. Então, na semana passada, quem lembra o assunto de História? Nós vimos o quê? Os tipos de escolas. Pois é, existem escolas da rede municipal e da rede estadual e da rede particular. E existem também as escolas que são no campo e também na cidade. Quando eu digo no campo, corresponde aonde? Na zona rural. Quando eu digo na cidade, corresponde à zona urbana. Quando eu digo escola particular, corresponde a quem? Aos donos daquela escola, né? Como a nossa escola Mundo Mágico, ela é uma escola particular, então quem administra ela é quem? Os donos, né? Quando eu digo escola estadual, escola municipal, corresponde a quem? Ao governo, né? O governo é quem administra, né? Coloca os empregados para poder trabalhar naquela escola. Mas, né? Agora na página 94, vocês vão fazer uma atividade que corresponde aos tipos de lousa, né? Que nós tínhamos antes e as que a gente já tem hoje, né? Aqui tem um exemplo, né, de lousa, né? Bem mais moderna do que a gente tinha antes. Essa lousa aqui a gente escreve com lápis tinta. Já anteriormente nós tínhamos quadro que escrevia apenas com o giz. Então, o quadro de pó de giz era bem diferente do que a gente tem hoje. Então, vocês vão ver as diferenças, né, do que era antes e o que a gente tem agora. Mesmo assim, né, antigamente, as crianças, elas sentavam de uma forma diferente na sala de aula. As mesas às vezes vinha 2 compartições que dava para ficar 2 crianças sentadas juntas. Então, houve uma modificação? Houve, né? Hoje em dia, nós só podemos sentar uma pessoa por mesa, né, e cadeira. Lá na página 96, vocês vão analisar as 2 imagens, né? A escola como era antes e a escola de hoje. Antigamente, nós tínhamos o quê? Apenas o caderno para poder escrever, né? E o professor ficava lá na frente, o aluno ele tinha que ficar calado, só observando o professor. Ele não dava opinião, apenas ele ouvia as informações e a partir dali ele tirava um conhecimento. Antes ele não opinava, hoje em dia não. Hoje em dia a gente gosta daquele aluno que interage, né, que é participativo nas aulas. O aluno que constrói o seu conhecimento, que dá a sua opinião.
E hoje nós temos o quê? O computador, né? Existem escolas e o aluno ele apenas trabalha, né? Estuda com o computador. Então veja, né, como os tempos ficaram mais modernos, né? E vocês estão assim mais conectados, né? Principalmente nos tempos de hoje, né? Nós estamos trabalhando em forma de EAD. Então, cada vez mais as coisas vão se modificando, né? E a gente cada vez mais vai aprendendo, né, com novas tecnologias. Então, isso é modernidade para nós. Então, gente, vocês vão fazer atividades em história nas páginas 94, 95 e 96. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau!